Com certeza todos nós já ouvimos esse nome, Babilônia. Até as crianças aqui que estão presentes no salão sabem a origem de Babilônia, quando estudaram ali no livro Histórias Bíblicas, a história daquele homem, Nimrod, que tentou construir uma torre que chegasse até os céus para trazer destaque ao seu próprio nome. Então, irmãos, daquela planície da Mesopotâmia, onde ele tentou construir aquela torre chamada Babel, surgiu Babilônia. O nome Babilônia significa simplesmente confusão, o que a define bem, conforme nós veremos nesses próximos minutos. Interessante daquela cidade que se tornou a terceira potência mundial. Então nós temos, de acordo com a história, o Egito, a Síria e a Babilônia, a terceira potência mundial. E o interessante é que ela era muito protegida naturalmente pelo rio Eufrates, que era um rio grande e profundo que existia naquela planície, que flanqueava a cidade por todos os lados. Então ela já tinha aquela proteção natural pelo rio Eufrates. Interessante, irmãos, que ali no Estudo Perspicaz, é uma obra que nós, Testemunhas de Jeová, usamos para aprofundar o conhecimento bíblico. No volume 1, na página 293, ela diz que Heródoto, historiador grego do quinto século antes da Era Comum, ele diz que as muralhas da cidade, sabe qual a altura das muralhas de Babilônia? Ele diz que elas tinham 90 metros de altura. Eram duas muralhas, era uma muralha dupla. Então, quer dizer, 90 metros de altura, 26 metros e meio de espessura. Então, ela rodeava a cidade em 95 quilômetros. É um dado que parece que ele exagerou, mas a gente entende que, humanamente falando, era impossível um exército chegar e tomar Babilônia naquele tempo. Era uma cidade que não poderia ser invadida do ponto de vista humano. Mas o que chama a atenção dela, irmãos, de acordo com a história e o que a Bíblia diz, não era essa proteção natural que ela tinha. Babilônia era um lugar extremamente religioso. Então os irmãos imaginam, era o centro comercial e industrial daquela ocasião, daquela época, 7º, 6º século antes da Era Comum. Além disso, era uma cidade que estava à frente do seu tempo. Os irmãos já ouviram falar de uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos de Babilônia? É, uma arquitetura avançada ao seu tempo. Além disso, o destaque maior de Babilônia, irmãos, sabe o que era? A sua religião, a sua forma de adorar. Para os irmãos terem uma ideia, quando os arqueólogos foram lá escavar o que era a antiga Babilônia, eles encontraram só dentro das muralhas de Babilônia 1.380 templos e capelas, sendo que a maioria dedicada a apenas um deus, Marduk, que a Bíblia chama de Merodach, que era o principal deus que eles adoravam. Os irmãos sabem essas coisas que a gente ouve hoje nas religiões, como trindade ou tríades de deuses, vida após a morte, astrologia, coisa que a gente vê muito hoje, né? Elas surgiram, sabe onde? Nessa antiga Babilônia que nós estamos falando aqui, irmãos. Tanto que Nabucodonosor, que foi o principal líder que existiu na Babilônia, para tudo que ele tinha que tomar uma decisão, ele usava astrologia, ou a posição das estrelas. Então, o ponto maior é que Babilônia era um lugar extremamente religioso. Então a gente imagina, né, uma potência mundial naqueles dias, impossível de ser invadida. A gente já chama atenção para o ponto desse discurso, irmãos. Humanamente falando, era impossível que aquela potência mundial deixasse de ser potência ou fosse tomada por uma sucessora. Mas o que nós vamos analisar é as coisas quando Jeová quer que elas aconteçam. E Jeová quis que Babilônia deixasse de ser uma potência mundial. Irmãos, numa noite do dia 5 para o dia 6 de outubro de 539, antes da Era Comum, numa noite, Babilônia deixou de ser a potência e foi tomado pelo próximo exército, ou próxima potência dupla, que foi a Média e a Persa. Mas como é que isso aconteceu, irmãos? Ciro, que era o capitão ali dos dois exércitos, ou o comandante, ao norte da cidade, ele desviou o rio Eufrates por um lago artificial. Então as águas baixaram. Naquela noite, irmãos, eles estavam em plena festança. Eles estavam usando cálices sagrados tirados lá do templo de Jerusalém para a festança que eles estavam tendo lá dentro. E Jeová não gostou. E numa só noite ela foi invadida. O seu rei em exercício, que era Belsazar, foi assassinado. E naquela noite, numa única noite, porque Jeová quis,
Babilônia deixou de ser a potência mundial e sumiu do mapa. Jeová falou que ninguém nunca mais construiria e moraria naquela Babilônia, ou naquele local físico que existiu essa Babilônia. Isso aconteceu? Irmãos, no Iraque, a 80 quilômetros ao sul de Bagdá, que é a capital do Iraque, estão lá apenas ruínas, restos do que sobrou dessa antiga Babilônia. Por que a gente começa o discurso citando essa antiga Babilônia, irmãos? Porque existe uma muito maior em operação hoje. Para a gente entender o tamanho dessa Babilônia que existe hoje, essa antiga potência mundial é uma amostrinha grátis, como se diz no popular, fichinha, perto dessa que existe hoje. Eu vou convidar os irmãos para abrir em Apocalipse. Por favor, pegue sua Bíblia, nós vamos abrir juntos aqui em Apocalipse, no capítulo 17. Uma vez que você fizer isso, pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos considerar aí muitos versículos dentro desse capítulo 17. Então, vamos ver aí como seria, de que Babilônia é essa que nós estamos falando. Apocalipse 17, versículo 1. Visão dada ao apóstolo João, e em 96 da Era Comum, na ilha de Patmos. Então, olha a visão, versículo 1 em diante. 1 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas veio e me disse: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Ele me levou no poder do Espírito para um deserto, e vi 2 personagens aí, irmãos, e vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, fera que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa da mulher estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Bem, depois que nós lemos essa visão que João recebeu, que se cumpriria no dia do Senhor, ou a partir de 1914, quem é esta Babilônia ou esta mulher, irmãos? Olha, ela é o império, viu? Uma coisa extremamente grande que existiria nesse tempo que nós estamos vivendo. Se a gente continuar lendo, lá no versículo 18, diz que ela tem um reino sobre os reis da terra. Então ela seria algo extremamente grande que existiria. Bom, ela não é, irmãos, o império nem político e nem religioso. Como é que a gente sabe disso? Se a gente continuar lendo o capítulo 18, ali diz que quando essa mulher, que tem o nome de Babilônia, quando ela é eliminada do cenário da terra, os seus antigos amantes políticos e comerciais ficam de longe chorando a sua destruição. Então essa mulher não é um elemento nem político e nem comercial. Alguns detalhes importantes, irmãos. Por exemplo, no versículo 6, a gente leu que ela é inimiga da adoração verdadeira, que ela está bêbada, com o sangue dos santos. Vimos ali que ela está cheia de práticas espíritas, é extremamente rica. Fica claro, essa mulher, de nome Babilônia, é o império mundial de todas as religiões falsas. Para a gente entender, irmãos, esse aglomerado de todas as religiões falsas, esse conjunto, constitui Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Para a gente entender mais, tudo falando de religião, seita, crença, culto, por exemplo, da cristandade, que dizem seguir a Bíblia, mas não seguem, tudo está englobado em Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. O império, viu, irmãos, que existe de forma gigantesca, principalmente agora no tempo que nós estamos vivendo, bem pertinho do fim desse sistema de coisas. E se tem uma coisa que Satanás não é bobo. Satanás não é bobo não, irmãos. A partir do momento que ele começa a administrar os assuntos na terra, como é que ele ia manter o maior número de pessoas nas suas mãos? Mantendo-as dentro de Babilônia Grande. Para a gente ter uma noção de números, para ver quantas pessoas
estão dentro de Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa? Se a gente fizer nesses sites de busca lá, um site simples, uma pergunta simples, por exemplo, maiores religiões do mundo. Então, para os irmãos terem uma ideia, eu fiz essa pesquisa, eu não vou citar números exatos não, mas vamos citar apenas as primeiras 4 maiores religiões no mundo. Primeira maior religião no mundo é o cristianismo, quase 2,5 bilhões de pessoas, sendo a maioria católica. Segunda maior religião do mundo é a religião que mais cresce atualmente, o islamismo. Quase 2 bilhões de pessoas no planeta são muçulmanos ou seguem o que Maomé, que eles chamam de profeta, escreveu no início do século VII. Terceira maior religião do mundo, hinduísmo. Quase 1 bilhão de pessoas, é a religião principal da Índia, que é superpovoada. Quarta maior religião do mundo, budismo, quase 500 milhões de pessoas. Conta simples, irmãos, 2,5 bilhões, mais 2, 4,5, mais 1, 5,5, 6 bilhões de pessoas estão nas 4 maiores religiões falsas do mundo. Então, Satanás construiu o que a Bíblia predisse lá no 1º século, um império, irmãos, chamado Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Então nós vimos até agora no discurso 2 coisas importantes. A primeira, quem foi a Babilônia, o império mundial que existiu, de acordo com a história, e vimos quem é a Babilônia Grande, essa que existe hoje, esse império mundial da religião falsa. Satanás usa para administrar as coisas na terra, para gerir as coisas na terra, enquanto ele ainda tem esse tempo, 3 elementos, nós sabemos quais são. Ele usa a política, o sistema financeiro e a religião. Mas por que a Bíblia diz que quando Jeová trazer o fim para o sistema de Satanás, Jeová começa destruindo primeiro a religião falsa, o império mundial da religião falsa? É simples de entendermos, irmãos. Devido à sua alta culpa de sangue. A culpa de sangue da religião falsa já ultrapassou os céus do ponto de vista de Jeová. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, para a gente entender isso que eu acabei de falar, nós vamos citar aqui a Sentinela de janeiro de 89. Ela fez um retrospecto, uma análise do tamanho da culpa de sangue que a religião falsa tem. Ela começa dizendo assim: Caim e Abel ofereceram sacrifício ao Criador. Acho que o fim dessa história até as crianças sabem, né? O fim dessa história. Então, o de Abel foi aceito, o sacrifício de Caim negado, Caim acabou matando seu irmão. Essa sentinela tem uma frase que diz assim: pela primeira vez na história humana, o ódio religioso manchou a terra de sangue inocente. A religião falsa, a partir de Abel, começou a derramar sangue inocente. Aí a gente dá um pulo de Abel, a vítima da religião falsa. Nós vamos até os dias de Jesus Cristo no 1º século. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, a gente lê ali Jesus condenando abertamente os líderes religiosos, condenando-os de assassinato, irmãos. Jesus expôs muito isso, até usando o termo de assassinos ou homicidas para os líderes religiosos. Porque Jesus expôs isso, o tamanho da culpa de sangue da religião falsa, no derramamento de sangue inocente. Então, de Abel para Jesus, de Jesus, nós vamos dar um pulinho para o século passado, século XX. Para a gente entender o tamanho da culpa de sangue da religião falsa. Os irmãos já ouviram falar do nazismo alemão, de Adolf Hitler, não já ouviram falar dele? Todos nós. Então, a pergunta do parágrafo 2, no estudo dessa sentinela, citada de 89, a pergunta é a seguinte: como o tirano Adolf Hitler tornou-se chanceler e ditador na Alemanha? Dando-lhe aí o poder para fazer tudo que ele fez, a gente já sabe. Então, essa sentinela de 15 de abril, na página 10, responde, na íntegra: foi por meio de uma trama política de um cavaleiro papal, Franz von Papen, o nome do homem, vice-chanceler de Hitler. Hitler enviou este homem a Roma para negociar uma concordata, um acordo entre o Estado nazista e o Vaticano. O cardeal católico Pacelli, que se tornaria o Papa Pio XII, assinou o acordo. Essa sentinela conclui dizendo:
A concordata, o acordo com o Vaticano, foi uma grande vitória para Hitler. Deu-lhe o primeiro apoio moral recebido do mundo exterior e de uma fonte bem elevada. Daí nós sabemos o que ele fez com o apoio do Vaticano. Inclusive, muitos livros de história expõem isso abertamente hoje. Se não tivesse havido o namoro entre o Vaticano e o nazismo, talvez tivesse poupado ao mundo a agonia de milhões de soldados e civis mortos pela guerra, de 6 milhões de judeus assassinados, e mais precisamente aos olhos de Jeová, milhares de suas testemunhas que sofreram grandes atrocidades e muitas morreram em campos de concentração. Entende o tamanho da culpa de sangue da religião falsa? Irmãos, basta religião misturar com política, o resultado disso é sangue derramado, e inocente, como sempre. Por isso que, conforme a Bíblia diz em Revelação 18:8, os pecados de Babilônia já ultrapassaram os céus. Jeová já condenou pela culpa de sangue que a religião falsa tem, pelo derramamento de sangue. E o segundo modo que a religião falsa é culpada, sabe qual que é o segundo modo, irmãos? Nós vimos como é que era a Babilônia no passado, né? Em que ela acreditava? Imortalidade da alma, quer dizer, morre e vai para algum lugar. Trindades, astrologia. Mas peraí, o que as religiões hoje ensinam? Essas mesmas coisas. Nós podemos dizer que 99% das religiões ensinam que existe vida após a morte. E a pergunta para os irmãos é: a Bíblia ensina isso? Não. Então, por isso, por manterem as pessoas numa mentira, afastadas da verdade bíblica, é que Jeová já condenou também a religião falsa. Tem uma frase no esboço que ela é bem interessante, resume tudo isso que a gente já falou até agora. Ela diz assim: direta ou indiretamente, Babilônia Grande tem de prestar contas pelo sangue de todos os que foram mortos na terra. Interessante isso, né? Mas agora, nesse ponto de discurso, a gente pergunta, irmãos, chegou a hora do julgamento de Babilônia? Como é que isso vai acontecer? Qual a importância disso para nós? Um ponto que a gente quer chamar a atenção dos irmãos, e uma pergunta que a gente faz aqui para os irmãos: os irmãos acham que o cenário do mundo já está pronto para Jeová trazer o fim? Bem pronto, viu, irmãos? Bem pronto, muito pronto. A Sentinela de Setembro de 2019, que nós vamos estudar daqui a pouco tempo, no estudo sobre os últimos dias, ela começa trazendo uma frase assim: muito tempo já se passou desde 1914, então devemos estar vivendo nos últimos dos últimos dias. É a definição da Sentinela de Setembro de 2019. Agora, como isso dará? Como será o fim da religião falsa? Como será o processo de Jeová eliminar o sistema de Satanás da terra? Nós vamos recorrer novamente a Apocalipse, no capítulo 17. Então, o versículo 1, para a gente relembrar, vamos ler novamente 1, do que se trata esse capítulo. Então, 1 diz assim: um dos 7 anjos, que tinha 7 tigelas, veio e me disse: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. No versículo 3, nós vimos 2 personagens, né? Lendo ele novamente, ele me levou no poder do Espírito para um deserto e vi, primeiro personagem, uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa fera, então, é o segundo personagem que nós vimos. A mulher aqui, Babilônia Grande, nós já identificamos claramente, o império mundial da religião falsa. Quem que é essa fera, irmãos? Sobre quem a mulher está sentada. Vamos entender quem ela é, versículo 9. É bom a gente entender para a gente conhecer aí o que acontecerá. O versículo 9 diz: isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças da fera representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e há 7 reis. 5 já caíram, um é, e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é um 8º rei, mas procede do 7 e vai para a destruição. Vamos entender. Versículo 9 falou que as 7 cabeças significam o quê? 7 montes, 7 grandes reis, 7 potências mundiais.
O versículo 10 falou que nos dias que João recebeu essa visão, em 96 da Era Comum, 5 reis já não existiam mais, um dominava naquele tempo e um surgiria no futuro. A história comprova isso? Comprova, irmãos. Lá no primeiro século, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia já não existiam mais, faziam parte da história. Roma dominava, era a potência mundial dominante no primeiro século. E a 7ª potência mundial surgiria num tempo futuro e ficaria por pouco tempo. Falando da fera, o versículo 11 diz: e a fera que era, mas não é. Por que o apóstolo João diz isso aqui? Não é a primeira vez que ele vê essa fera, não, irmãos. Se a gente voltar no capítulo 13, ele vê essa fera de 7 cabeças e 10 chifres saindo do mar, aparecendo no cenário e depois descendo ao abismo, ou inatividade. Então essa fera aqui no capítulo 17, essa imagem da fera está ressurgindo novamente do abismo. É o que fala o versículo 8, que ela saiu do abismo. A história comprova isso? Comprova. Então Estados Unidos e Inglaterra se tornaram a 7ª e última potência mundial. Quando, irmãos? Em 1914, quando uniram forças para vencer a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial foi vencida, eles viram a necessidade de um órgão neutro, competente, do ponto de vista deles, para administrar paz e segurança na Terra. Então, em janeiro de 1920, eles deram vida, inventaram a Liga das Nações, com o objetivo de trazer paz e segurança para a Terra. Mas a Liga das Nações perdeu força no início da década de 30, quando o mundo entrou na Segunda Guerra Mundial. Então ela deixou de existir, foi completamente extirpada, eliminada. Mas, novamente, a 7ª cabeça, Estados Unidos e Inglaterra, venceram a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, irmãos, em outubro de 1945, eles ressurgiram, fizeram a fera renascer. Fundaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York. E essa fera, esse elemento político, simboliza, então, a ONU, Organização das Nações Unidas. Interessante que o que ela vai fazer, ela é comparada aqui a um 8º rei, né? Então, o que ela vai fazer com o apoio de 10 chifres e de toda a política do mundo? Versículo 16 é o fim de toda essa história. Versículo 16 diz: os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Olha, porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento deles, sim, de executarem o pensamento do único deles, dando à fera o reino que possui, até que as palavras de Deus se cumpram. Essa mesma sentinela de setembro de 2019 explica isso que nós acabamos de ler. E ela explica da seguinte forma: para destruir a grande prostituta, Jeová vai usar os 10 chifres de uma fera cor de escarlate. A fera representa as Nações Unidas. Os 10 chifres representam os governos que apoiam as Nações Unidas. No tempo certo de Deus, esses governos vão ficar contra a Babilônia a Grande. Eles a deixarão devastada e nua, vão tomar posse de suas riquezas e vão expor as coisas erradas que ela fez. A destruição será tão rápida que vai parecer que aconteceu num só dia. Ela continua: depois de uma proclamação de paz e segurança feita por líderes mundiais e possivelmente apoiada por líderes religiosos, o mundo entra no dia de Jeová, também conhecido como Grande Tribulação, a maior tribulação da história da humanidade, dia que começa com a destruição total da religião falsa. Dia que, abreviado, nos levará ao seu clímax, conhecido como Armagedon, onde Jeová, no Armagedon, acabará com o que restar do sistema de Satanás, principalmente seu sistema político e comercial. No dia que nós ouvirmos o anúncio, irmãos, um anúncio milagroso, feito pela mão poderosa de Jeová, conforme nós lemos, ele motivará os 10 chifres, toda a política do mundo para executar essa função. No dia que nós ouvirmos o anúncio que o mundo não tolera mais nenhuma religião ou as religiões falsas, nós sabemos que começou o dia de Jeová
E ele começou a julgar o sistema de Satanás. Um dia memorável que nós nunca vamos esquecer. E é um dia, irmãos, que apresenta um cenário pronto, que pode acontecer a qualquer momento. Um dia, uma data que nós vamos lembrar para os restos das nossas, de preferência, eternas vidas. Será lembrado para sempre, assim como o dia 17 do segundo mês do ano 2370, antes da Era Comum. Os irmãos sabem o que aconteceu nesse dia? Dia 17 do segundo mês do ano 2370, antes da Era Comum, é um dia também que está na obra Perspicaz, foi o dia que Noé entrou na arca e começou a chover. Gênesis 7,16. Nesse dia, irmãos, Jeová deu um basta, um chega naquele sistema de coisas. Gênesis 7,16 diz ali que não foi Noé que foi lá e pregou a porta da arca, não. Ali fala que Jeová fechou a porta da arca. Chegou um tempo que para Jeová deu, bastou, acabou. E ele fechou a porta da arca, e o impossível do ponto de vista humano, que era chover, passou a acontecer a partir desse dia. E quantas pessoas sobraram? Só Noé e sua família, 8 pessoas. E aqui está a lição que nós tiramos, irmãos, nesses minutos finais. No dia que Jeová fechou a porta da arca, só existiam 2 lugares para uma pessoa estar: dentro ou fora da arca. Não tinha outro lugar. Quem estava dentro sobreviveu, quem estava fora morreu. Não adianta a pessoa que estava lá fora, não começou a chover, pegar um barquinho, não. É a mão de Jeová que estava ali trabalhando. Existe uma arca espiritual hoje? Existe. Conhecido como paraíso espiritual. Sabe como é que ela é composto, irmãos? Reuniões como essa, de portas abertas, congregações com anciãos, que estão aqui treinados, preparados para resolver qualquer questão que qualquer pessoa tenha entre ela e Jeová. Esse é o caminho, de uma forma amorosa, tratando cada pessoa como propriedade de Jeová. Nós temos aí o JW Library, jw.org, congressos maravilhosos, visitas de superintendentes de circuitos que nos instruem e nos colocam dentro dos padrões da organização de Jeová, um escritório aberto lá em São Paulo. Isso chama-se paraíso espiritual. Isso vai existir sempre? Os irmãos sabem que não. Nós já estamos sendo preparados para isso. Porque no dia que Jeová começar a executar o sistema de Satanás, como se diz no popular, vai sobrar para nós também, irmãos. E vai ser o ponto de estarmos definidos. E é uma questão de posicionamento. Então, no dia que Jeová fechar a porta dessa arca espiritual que existe hoje, onde é que eu vou estar? Só tem 2 lugares para eu estar também. Ou dentro ou fora. Se eu estiver dentro do paraíso espiritual, dessa arca espiritual, Jeová vai nos salvar milagrosamente. Mas se eu estiver fora, como diz a sentinela, essa mesma sentinela de outubro de 2019, ela traz uma frase que nós teremos no estudo da sentinela, ela diz assim: lembre-se que depois que a grande tribulação começar, vai ser tarde demais para as pessoas decidirem servir a Jeová. Talvez não vai dar mais tempo. Assim como aquela pessoa que ouviu Noé pregar décadas, não tomou posição. Aí ela falou, chover, aqui chover? Nunca choveu. Como é que vai chover? Esse camarada é louco, está construindo uma arca, pondo tudo quanto é animal lá dentro. Olha aí, irmãos, num dia Jeová foi lá, acabou com tudo. E o mesmo vai acontecer hoje. E a certeza que nós teremos de que Jeová começou a julgar o sistema de Satanás é quando nós ouvimos essa notícia milagrosa, que os líderes do mundo não aceitam mais as religiões falsas. Irmãos, é novidade isso que nós estamos falando nesse tema, nesse esboço? Não. Os irmãos se lembram desse Notícias do Reino? Nós distribuímos ele, sabe que ano que nós distribuímos esse Notícias do Reino? 2006. Quer dizer, se o fim da religião falsa está próximo lá em 2006, imagina agora em 2019. Então, é o ponto que nós devemos preocupar. E finalizando, citando só 2 pontos práticos que a gente tem que prestar muita atenção,
Revelação 18:4 diz: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela. Isso quer dizer que a gente não tem que ter nada a ver com nenhuma religião falsa, absolutamente nenhuma, nem o nosso nome dela, como nós veremos no estudo para frente. E um ponto mais importante, segundo aos Coríntios 6:14, irmãos, separem-se de Jeová e parem de tocar em coisa impura. Quanta coisa impura a religião falsa promove, irmãos, feriados disfarçados. E às vezes o espírito ou o ar dessas coisas afetam até mesmo cristãos, o que é extremamente perigoso. Então são dois alertas aí para nós. Finalizando agora, no último minuto, nós vimos hoje quem foi e quem é a atual Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Vimos que ela é duplamente culpada de sangue, ela já está condenada por Jeová. Vimos claramente que a gente está muito perto da maior catástrofe que ocorrerá a ela, o seu fim total. E Jeová vai colocar esse pensamento nos líderes mundiais, ou os 10 chifres, que a eliminarão. E vimos, né, irmãos, que a gente tem que posicionar. O posicionamento nosso é agora. Tem que ser agora, enquanto ainda nós temos tempo. Saímos daqui, então, resolvidos a cumprir essas admoestações, ainda mais sabendo tão claramente o que ocorrerá em breve. Façamos isso, tenhamos juntos o ímpar e maravilhoso privilégio de presenciarmos em vida o fim de Babilônia, o império mundial da religião falsa, e em seguida de seus amantes políticos e comerciais.